Pessoal, sejam bem-vindos à temporada 2026 do Rede Social Entrevista, começando esse ano com um assunto que você que está me assistindo precisava ouvir. Estamos nos primeiros meses e todo mundo quer fazer um investimento, todo mundo quer realizar sonhos. Tem gente que fez até promessa na passagem do ano. E se você quer realizar o sonho de ter a sua casa própria, essa entrevista é especial. Então anote os assuntos que nós vamos falar aqui, as dicas, e você poderá realizar o sonho da sua casa própria, porque eu recebo no nosso podcast, começando o ano, o nosso 01 do podcast Rede Social Entrevista, Dr. Adalberto, ele que é especialista e vai te ajudar a realizar o sonho da casa própria. Dr. Adalberto, seja bem-vindo ao Rede Social Entrevista, começando esse ano de 2026. Muito obrigado pelo convite da rede social e creio que vamos trazer um conteúdo especial para a tua vida, que tem um sonho de adquirir a casa própria, tem um sonho de investir o seu dinheiro em imóvel. Essa é uma oportunidade onde nós vamos falar sobre esse assunto. E falar em sonhos, doutor Adalberto, é, abrir para as pessoas aqui, né? Que nós se conhecemos há muito tempo. Você me conhece mais do que eu, porque você é um pouquinho mais velho. Somos amigos de infância, né? Infância sua, né? Não minha, mas É, somos amigos da sua infância. você pode me acompanhar ali nos primeiros passos. E eu não lembro do senhor ser advogado naquela época. O senhor tinha outra profissão, tinha outras ocupações, mas se tornou advogado. Quando que o direito entrou na sua vida? Se ali na sua infância e adolescência você já tinha esse contato ou veio já na vida adulta? Já veio na vida adulta, após já depois dos 30 anos, tive esse insight de fazer direito, né? Mas eu já tinha lá atrás aquele desejo pela justiça, né? Porque todo advogado ele tem esse desejo de fazer justiça. Ele se incomoda com aqueles que são injustiçados, né? E tudo começou também lá atrás, né? Então, assim, a gente já tem o princípio cristão, né? Eu já estudei missões com o seu pai, desde aquela época, ouvindo ele falar de missões, fui missionário também, naquela época que nós te conheci, você era criança, mas desde esse momento a gente já aprende, já tem aquele senso de ajudar o próximo, né? E aí eu comecei a adquirir esse desejo, fui evoluindo, surgiu a oportunidade, e depois eu comecei a pensar, olha, como que eu posso fazer, usar a minha profissão, uma profissão para ajudar as pessoas, né? Além do trabalho da igreja, eu falei, aí Deus colocou no meu coração, né? Fazer o direito, que através do direito a gente faz justiça, né? Então foi por esse caminho que eu comecei a estudar. Tive a oportunidade de fazer uma bolsa de estudo, fiz a faculdade, né? Ali passei aquela fase da pandemia, tudo, né? Estudando ali, consegui me formar. E depois todo esse sacrifício que é passar na ordem, né? E ali várias provas, nunca se passa de primeira, né? A gente estudando, estudando. E sempre com o objetivo, né? De alcançar, de vencer na vida, né? E através do estudo e também para ajudar o próximo. Então, depois que eu comecei a advogar, sempre surgiu essa oportunidade, né, de fazer algo para dentro da minha profissão, né? Porque a advocacia ela é muito ampla. Eu ia até perguntar para o senhor, sem querer te interromper, quando você se forma, aí você vai fazer a prova da OAB, né, da ordem, aí você passou. Existe alguém ou algum professor ou colegas de profissão que já te encaminha para um certo segmento ou você já começa a estudar e focar, como você ia dizendo, né? É muito amplo a questão da advocacia. Cada um segue para uma um segmento, né? Acaba tendo essa expertise, eu tenho mais facilidade. Como que para você chega essa oportunidade de dizer, não, hoje eu vou trabalhar nessa área imobiliária? Ou não foi o seu primeiro passo ali para poder começar a atuar como advogado? Na faculdade nunca passou pela minha cabeça em trabalhar no direito imobiliário, trabalhar com leilões de imóveis, nunca passou. Eu vou atuar no direito penal, eu nessa área do direito civil, mas eu nunca pensei, né? Mas devido a
tanto advogado atuando nas mesmas áreas, disputando clientes que buscavam as mesmas, os mesmos problemas, né, para o advogado resolver. E aí a advocacia ficou muito desequilibrada em relação a você viver essa advocacia. Eu comecei a pensar, puxa, para eu viver na advocacia, com tanta gente já há muitos anos advogando, já tenho cliente, e eu não trabalho em empresa, eu preciso trabalhar por conta. Quem é que vai contratar um advogado criminalista ou um advogado trabalhista que não tem experiência? Né? Aí eu fui por esse caminho, aí comecei a ouvir alguns YouTubers falando sobre leilões de imóveis, alguém que falava sobre leilões, comecei a me interessar, fui buscar o assunto e encontrei um caminho, porque é uma área extremamente voltada para o ramo jurídico, que exige assessoria jurídica especializada para você arrematar o imóvel, né? Para você comprar o imóvel em um leilão. E também tem aquela questão, as pessoas que estão nos assistindo devem pensar nisso também. Você se formou, você está ali, e agora? Eu sou um advogado, mas eu preciso pegar causas. E a maioria acaba indo para escritórios de Sim, advocacia e fica lá, sentado na sala, esperando uma oportunidade, alguém bater na porta. E se os mais experientes não pegarem esse caso, ele acaba sobrando para você, né? sobrando para você. Mas no seu caso, você estava atento a novas áreas. Hoje, com a tecnologia, consegue-se chegar mais informações e entra o leilão de imóveis na sua vida. Mas uma dúvida que surge: quando você entra numa área como essa, existe uma abertura para novos profissionais? Ou você precisa estagiar com alguém que já está ali para te mostrar os caminhos? Como é que foi para ti? Então, primeiramente, como eu já tenho conhecimento de direito, não é uma área que precisa peticionar para um juiz, você não precisa fazer uma ação para o juiz, basta você analisar ali o leilão e no dia do leilão você vai lá e arremata. Então, a impressão que eu sempre tive quando eu comecei a ouvir pessoas falarem de leilão no YouTube, no Instagram, é assim, aquela impressão que é muito fácil, todo mundo, você vai lá, arremata o imóvel. E aí eu fui e tive o primeiro cliente, né? E aí quando eu comecei a arrematar, eu falei, poxa, esse imóvel aqui tá barato, né? Puxa, mais de 70% do valor da arrematação de venda. Aí eu comecei a participar dos lances. Quando no final, o imóvel foi vendido 2 vezes a mais do que ele vale, no valor de venal dele, o valor de avaliação. Eu falei, mas foi a vantagem? Qual é o segredo? Por que é isso, né? Porque tem muita gente emocionada nesse ramo que acha que é só ir lá e arrematar, né? Você vai lá e aí você vai arremata o imóvel, você compra o imóvel, às vezes você acaba até pagando mais caro do que ele vale. Daí comecei a pensar, poxa vida, eu tenho que entender como funciona melhor essa questão do leilão, né? É conhecer as regras do jogo, né? Conhecer a regra do jogo, né? Você entrou num jogo totalmente diferente Diferente e que precisam de conhecer as regras. Você falando, eu tive o meu primeiro cliente e já foi para um leilão, do já, leilão já já. arriscou e acabou se surpreendendo porque não era nada daquilo que aparecia para as Sim, pessoas, né? E aí, com isso, você teve que dar uma recuada, sim, estudar melhor. E algo que me fica no pensamento: você correu para o YouTube novamente para ouvir aqueles YouTubers que já estavam falando? Ou existem materiais hoje como PDF ou livros sim. que falam desse assunto, que ajudam também aquele advogado que está entrando nessa causa? Como foi? Sim, então é aí que tá, né? Na faculdade você não aprende nada sobre isso. É uma área do direito que não é explorada nas faculdades. E existe cursos, especialistas, profissionais que vivem de leilões de imóveis que orientam, que ensinam. Eu comecei a buscar alguns cursos, né? 2, 3 dias de curso. Ainda assim não foi suficiente. Aí eu entrei no MBA. Aí eu
fiz o MBA em leilões de imóveis, né, dali durante o ano, estudando leilões só sobre leilões. Foi matéria acima de matéria só sobre isso, para entender os trâmites legais, né, as estratégias, é, vícios que existem em leilões, fraudes que existem em leilões, né? E eu comecei a estudar isso melhor, eu comecei a entender, e aí eu montei um trabalho, né? Um portfólio, um projeto para arrematar o imóvel no valor da realidade com menos do que ele vale, exatamente o que é a proposta do leilão, não é você arrematar o imóvel, ou seja, é você comprar esse imóvel do leilão, dar um lance lá no valor que ele vale. Você quer ter uma vantagem, 50% a menos da avaliação. E aí eu comecei a criar estratégias de vendas, né? De como arrematar e chegar antes desse pessoal que está emocionado lá, e como se fosse uma disputa, como se fosse um jogo. E aí eu vou, calma, agora eu já sei, né? E hoje eu já aprendi também para ensinar como fazer, como passo a passo para arrematar um imóvel, como comprar um imóvel de leilão. As pessoas elas precisam entender que não é você ir até lá e fazer uma compra como você vai no mercado. Ah, vou dar um exemplo aqui. O arroz está R$ 5. Não é você ir lá no supermercado e pagar R$ 5, porque é o valor de mercado. É você ir lá com estratégias, com um profissional que vai te orientar, que vai te ajudar, e você faz uma compra que você recebe o desconto. Por isso que você que está me assistindo precisa entender a importância de ter um profissional ao seu lado para você não cair em fraudes. Um dos exemplos de fraude que muita gente acaba caindo, você pode citar para a gente, doutor? Sim, o site do leiloeiro, né? Existem diversos leiloeiros que já são cadastrados nos tribunais de justiça, são leiloeiros conhecidos, que têm renome, e exatamente esses sites que são conhecidos são os mais que são fraudados, né? Por especialistas em fraude, através da tecnologia, o que que eles fazem? Por exemplo, tem o endereço do site, www, vamos lá, www.redesocial.leilões, né? .com.br. Aí o cara coloca lá, rede social, aí o social com S, ele coloca um C. O L, ele coloca o cara não leu o no final, só lê rede social. Não, esse site do Leiloeiro é verdadeiro, já conheço. Então é um exemplo que eles usam como fraude. Aí o que eles fazem? Jogam um monte de imóveis lá, fazem o primeiro leilão, o pessoal começa a arrematar da lance, aí liga uma pessoa para ele, ó, você ganhou. Você arrematou o imóvel, você precisa depositar até tal hora o dinheiro. E o camarada lá, emocionado, vai lá e deposita o dinheiro, quando vai ver, caiu uma fraude. Porque existem técnicas que eles usam. Por exemplo, um site .com.br, geralmente são sites, bom, sites que não tem fraude, difícil fraudar, né? Porém, tem alguns sites que eles têm mais facilidades de fraudar, usando também ali estratégias através do próprio nome, e eles distorcem uma letra, uma vogal, um ponto, ele coloca em vez do ponto, um asterístico. Então, ele vai sempre manipular para a pessoa cair nesse golpe. Então, você que está nos assistindo, atenção, doutor Adalberto, ele está trazendo essa dica para você prestar muita atenção nos nomes. Existem os endereços eletrônicos que são verdadeiros, mas quando um golpista, uma pessoa que trabalha com fraude, ela utiliza esse nome que já é conhecido, já é popular, ele acaba mudando algumas letras e isso pode acabar te enganando. Então, às vezes, você vai ser enganado e vai querer colocar a culpa em outras pessoas que trabalham com leilão. Sim, Dizer, não, isso é fraude, eu não quero cair mais em golpe, mas na verdade foi um erro da pessoa, precisa ter atenção, porque essas pessoas
são especialistas também em enganar os outros, né? Levar as pessoas ao prejuízo. E, doutor, algo que vem no pensamento, nesse momento, até falando sobre a questão de fraudes, grupos de WhatsApp. Existem grupos de WhatsApp que são verdadeiros, que existem realmente um trabalho sério, ou os sites continuam sendo os melhores endereços? Então, os sites são os melhores endereços. Os sites é por onde o leiloeiro ele se apresenta para ofertar o imóvel, né? E-mail não, é pelo site. Não é pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, quando alguém quer arrematar um imóvel, que estão oferecendo em um grupo de WhatsApp, tem que ficar muito atento que pode ser uma fraude. Porque o que, que eles fazem com a questão do WhatsApp? Até eu quase caí no golpe com o carro, né? O site de um leiloeiro muito conhecido estava oferecendo no WhatsApp um carro que mais de 50% abaixo do mercado. E eu tentado a comprar aquele carro, arrematar aquele carro, e era pelo WhatsApp. Ele falou, não, é porque é venda direta. Aí eu fui pesquisar, eu liguei lá e falei, não, doutor, isso aí é fraude, não entra nisso. Eles fazem toda uma manipulação quando você vai receber um golpe. Você, como especialista, está nessa área há um bom tempo. Você acompanha o cliente desde o primeiro atendimento, de ir ali no leilão, participar com ele, orientar, até o momento da pessoa arrematar? Funciona assim. O cliente tem interesse em adquirir um imóvel. Tá? Chamo ele até o escritório, apresento o projeto, ele assina um contrato e a gente relata os honorários e eu vou arrematar esse imóvel de acordo com o valor que ele tem disponível para fazer essa aquisição. E aí eu vou apresentar para eles algumas oportunidades. Se ele quer um imóvel para morar, se ele quer um imóvel para alugar, se ele quer um imóvel para vender, se ele quer um imóvel para investir, né? Então, de acordo com o interesse dele, é que eu vou apresentar ali uma proposta, um projeto para aquisição do imóvel, e geralmente eu que faço a arrematação, né? O dia que chegou, quando eu apresentar ele as propostas, os imóveis que estão disponíveis, e no dia do leilão, ele acompanha, né? E aí eu faço todo o passo a passo. Só que antes de chegar a esse leilão, a gente faz todo um trabalho de diligências, de investigação imobiliária, né, de investigação das documentações imobiliárias em cartórios, levantamento de certidões que tem cartorárias, para comprovar que o imóvel ele é legal, porque mesmo aquele imóvel estando em leilão, aquele imóvel pode já estar sendo penhorado em um ou outro leilão, e a pessoa comprou o imóvel, mas ele já vai comprar e vai arrematar aquele imóvel e já vai perder aquele imóvel. Então tem toda uma estratégia. Olha, nós vamos fazer o intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Continue aí, vocês vão conhecer os nossos patrocinadores e o doutor tem dicas especiais para você realizar o sonho da casa própria. Continue aí conosco, nós já voltamos. No leilão judicial, que você parcela, você dá 25% de entrada e você parcela no Poder Judiciário sem análise. Você pode estar devendo a meu mundo. Pessoal, estamos de volta. Você está acompanhando a nova temporada do Rede Social Entrevista. Você pode conhecer os nossos patrocinadores e falando deles, Estúdio Ti Personal. Você começou o ano, fez aquela sua promessa de que ia cuidar da sua saúde, mas ainda não fez a sua matrícula? Estúdio Ti Personal é o lugar certo para você fazer o seu treino de qualidade com profissionais à sua disposição, seja para emagrecimento, você fortalecer depois de uma lesão ou ganho de massa muscular. E também tem a avaliação biopedância. O Estúdio Ti Personal que vem crescendo a cada dia e tem uma novidade nesse ano de 2026, estão ampliando o espaço. Vai ter jump, todo o departamento ali
para poder te ajudar, fisioterapeuta, muita novidade. Estúdio Ti Personal, @Estúdio Ti Personal é o lugar onde você precisa fazer a sua matrícula e fazer parte do time. Nós somos agora afiliados também da TV Ativa da Araripe, ela que é uma campeã de audiência em toda a região do Araripe ali, dividindo vários estados e através da tecnologia da internet nós chegamos em todo o Brasil e também no mundo. Nós temos essa parceria com a TV Ativa da Araripe. Se ative também e venha conosco fazer história no Brasil e no mundo. Acompanhe a programação da TV Ativa da Araripe. Estava perguntando para o doutor se ele consome doces. Sim, Ele estava lógico. dizendo que gosta muito, mas eu quero te apresentar um reforço. Você que gosta de doces, gosta de uma alimentação, mas está naquela, eu vou ter uma vida fitness agora. Mister Fit Home Caieiras é a opção para você que quer ter uma alimentação com doces, marmitas, sucos, mas não quer fugir da sua rotina, cuidando da sua saúde. Mister Fit que trabalha com produtos de qualidade e que são zero lactose, zero açúcar alguns produtos. Então, para ter uma alimentação nota 10, Mister Fit Home Caieiras tem um presente aqui para o doutor Adalberto. Vai levar para casa um mousse de maracujá da Mister Fit Home Caieiras. Você quer lavar o seu carro? O lugar certo é no Talento Car. Talento Car, o lugar onde você vai deixar o seu carro, a sua moto, depois vai ser entregue para você com aquele talento, cuidando com qualidade, com produtos também de alto nível. Então marque já a lavagem para o seu carro, para sua moto, na Talento Car. Doutor, nós vamos retomar nossa conversa, o assunto e realizar o sonho da casa própria para muitas pessoas. As pessoas têm muitas dúvidas. Com certeza tem gente que está assistindo e se perguntando a partir de que idade se pode participar dos leilões. Então, primeiro que existe a idade legal onde você pode ser responsável pelos seus atos, você pode adquirir um imóvel a partir de 16 anos, contanto que você seja assistido juridicamente pelo seu responsável legal. Então, uma pessoa de 16 anos já pode adquirir um imóvel, né? Desde que ele seja assistido, tem um pai que vai ser um pai ou uma mãe, um avô que vai assinar por ele, né? Então, ou seja, a partir dessa idade, sem limites. Você então que tem aí o sonho da casa própria, quer participar de um leilão, tendo 16 anos, com o responsável ao seu lado, você pode fazer esse sonho acontecer, né? Tem gente que tem o sonho de ter o primeiro carro e quem Sim, sabe já ter a casa a própria. casa própria e ter a questão financeira também, você fazer esse investimento. Alguns podem até pensar que é muito caro, mas a partir de quanto, doutor, as pessoas podem já participar do leilão e adquirir a casa própria? Com que valor? A partir de que valor, na verdade? Olha, hoje tem imóveis que eu direciono a pessoa a arrematar a partir de R$ 30.000. Na Caixa Econômica, tem leilões da Caixa Econômica, você compra o imóvel a partir de 30.000. O imóvel é assim, é um absurdo você imaginar que com R$ 30.000 você consegue comprar, mas eu consigo te dar a direção para você adquirir esse imóvel, uma arrematação. Não, imagine você ter o sonho da sua casa própria com R$ 30.000. Tem gente que pode pensar assim, não, mas com 30 mil é a primeira parcela, é a entrada. Na verdade, é ter o imóvel no seu nome, tudo legal, com o doutor Adalberto ali te indicando o melhor caminho a partir de R$ 30.000. E o melhor ainda, dependendo do local do imóvel, a Caixa financia sem entrada. Você arremata o imóvel pela Caixa Econômica sem entrada e sem imóvel. Então, são tesouros escondidos no mundo dos leilões de imóvel que pouca gente sabe. E as pessoas hoje estão buscando financiamento. E eu sempre oriento, foge do financiamento. Olha, hoje falando de financiamento, né? Conversando com uma cliente sobre financiamento de imóvel. E ela já estava com problema antes de pegar a chave, né? Antes de receber a chave desse imóvel. Então, primeiro você vai lá na Caixa Econômica, faz, ou em outro banco, faz os seus documentos, leva os seus documentos, né? E faz ali a avaliação.
Aí a Caixa, olha, você tem aprovado 200 mil aqui para você comprar o imóvel. Aí vai na construtora, a construtora, olha, tem 100 mil aí que você precisa dar de evolução de obra, eu vou financiar esses 100 mil tantas vezes, você dá uma entrada, e aí eu financio a entrada. Então a pessoa se enrosca no financiamento sem fim. Ela vai morrer, tá pagando aquele imóvel, né? E aquele imóvel vale 200 mil. Aí eu fico, aí dentro dessa estratégia de leilões, aí mora o segredo, que eu oriento, que eu direciono a pessoa. Olha, você já tem 200 mil aprovado? Faz o seguinte, vem comigo. Eu vou te apresentar imóveis que valem 250 para você comprar por 100 mil reais. E aí esse imóvel, a Caixa, que já tá, você já tem esse valor aprovado, a Caixa vai financiar para você. E como que funciona? Nesse momento que você direciona o leilão, a Caixa vai te perguntar: você já escolheu a casa? Já. Quando que é o leilão? Leilão daqui 15 dias. Tá bom. Você tem aprovado aqui 200 mil, você pode arrematar até esse valor. Então você arremata esse valor e a Caixa financia para você o imóvel que já está pronto. Você não precisa esperar a evolução de obra, não precisa esperar a entrega da chave, não precisa passar por esse sufoco e vai pagar o imóvel com a taxa de juros da Minha Casa Minha Vida. Uma prestação mais baixa que você fosse comprar um imóvel com a construtora. Isso, doutor, é em nível nacional, regional, estadual, ou existem essas opções? Hoje, se eu for atendido pelo senhor, o senhor me apresenta esses casos, qual o objetivo que eu tenho, ou não? Ou tem que ser nacional, estadual, regional, como é? No mundo dos leilões, tem uma chamada, né? Lucro não tem CEP. Lucro não tem CEP. Eu posso comprar o imóvel em qualquer lugar do país. Qualquer lugar na Amazônia, na Bahia, Fortaleza, em São Paulo, no Rio de Janeiro, aonde eu quiser eu posso arrematar. Mas eu preciso ir lá? Não, você não precisa ir lá. Né? Você vai lá e arremata. Agora, você não pode arrematar um imóvel sem uma orientação de um especialista. E eu sempre oriento o meu cliente qual é a melhor estratégia para arrematar um imóvel aonde você ainda não conhece a cidade, você não conhece ninguém lá, como fazer, qual é o passo a passo, qual que é o procedimento correto. Então, você pode adquirir imóvel em qualquer lugar do país. Então, doutor, quando a pessoa ela quer participar de vários leilões, eu tô com dinheiro e quero fazer participação em vários. A sua orientação é que ela foque em um primeiro, porque existe um tempo de um para outros, ou que ela entre em várias frentes e o que sair primeiro vai embora. Vamos lá, conseguir esse aqui, então a gente abre mão dos outros. Isso, vai depender muito do grau e o propósito que você quer adquirir esse imóvel, se é para investimento ou não. Mas existe uma regra de ouro. Você não pode dar um lance e se você arrematar, você tem que comprar. Então, se você entrou 2 ou 3 leilões e deu lance e você ganhou os 3, tem que comprar os 3, porque senão é fraude processual. Aí você pode ser processado criminalmente por fraudar um leilão, porque existe toda uma regra jurídica por detrás disso. Mesmo que o leilão seja do banco, seja extrajudicial, seja por via de um edital, né? Então existe esse risco. Então, para as pessoas entenderem, olha, não vai na emoção. Ah, eu vou participar de 5, 6 e caso eu arremate um, eu desisto dos outros. Você colocou seu nome, você está participando. Então você precisa ter um profissional ao seu lado, o doutor Adalberto está aqui para poder te ajudar, te orientar e caminhar junto contigo. Porque depois você pega e entra num prejuízo maior. Imagina, você arremata 5 leilões, e aí como é que você vai ter esse dinheiro? Então você pode até ser processado depois por essa Sim. por essa questão. E uma das dúvidas muito recorrente que as pessoas quando te contratam ou fazem o primeiro contato ali contigo, que as pessoas ficam inseguras. Pode dar um exemplo pra gente? A insegurança na hora do leilão é a falta de conhecimento das estratégias de como participar de um leilão,
né? Então, assim, fraudes e leilões, as pessoas ficam inseguras porque elas não sabem, ela precisa de um profissional para fazer isso, né? Então, eu sempre faço essa pesquisa para o cliente. Eu vou pesquisar se realmente aquele site que ela está indicando ou o site que eu vou indicar, ele não está se enquadrado no perfil de um falso leilão onde tem uma fraude. Essa é uma das dúvidas. A outra dúvida é mito que as pessoas sempre falam, né? Mas eu vou arrematar um imóvel, vou comprar um imóvel de leilão de alguém que já perdeu esse imóvel porque ele não conseguiu pagar. Essa dúvida sempre persiste. E aí entra a questão mais moralmente, né? Como eu vou me sentir de entrar na casa de uma pessoa que perdeu o imóvel? Porém, a pessoa perde o imóvel não exatamente porque ela não tinha condição de pagar esse imóvel. Às vezes esse imóvel já estava quitado, já estava quitado. E aí ela fez uma outra dívida para um empréstimo, né? E perdeu esse imóvel quitado. Então, ela dispôs desse imóvel, né? Ela dispôs. Então, quando uma pessoa ela dispõe do próprio bem, ela corre o risco de perder. Imagina só, os bancos, se todo devedor não cumprisse com as suas obrigações na hora de assinar o contrato e não pagasse, e o banco simplesmente perdoasse as dívidas, como é que ia ser? Né? Ia falir, o banco ia falir, não ia ter, o país ia entrar em colapso. Então, a economia precisa girar. Aquele imóvel, por exemplo, é financiado, 90% dos imóveis do país é financiado, né? E o que acontece com esse imóvel que é financiado? É o banco que financia. Só que o banco não é imobiliário. O objeto da atividade empresarial de um banco financeiro é dinheiro. Então, o banco precisa, é, através, de acordo com o Código de Processo Civil, de acordo com a lei, né? E várias legislações, várias leis que regem o leilão, porque são muitas leis, o banco é obrigado a ofertar esse imóvel para o leilão. O banco não pode simplesmente perdoar a dívida, ele tem que ofertar. Aí, no leilão, a pessoa que tem o dinheiro vai arrematar para que a economia gire. Então, é um mito essa questão. Olha, você não está prejudicando ninguém. E é verdade ou é mito, doutor, que as pessoas dizem assim: ah, fulano perdeu o imóvel, como você citou, e aí eu arrematei. Agora é minha responsabilidade de ter ou prover uma segurança para eu poder entrar na casa. O ex-dono não pode criar problemas. E se ele não, se ele impedir ou não permitir que eu entre na casa, isso é verdade ou é mito? Que a responsabilidade agora é sua? Ou tem alguém que vai se responsabilizar para você ter tranquilidade nisso? Sim, é o mundo dos leilões, não para você adquirir um imóvel, não é o mundo tradicional, né? Onde você vai numa imobiliária, você vai com o corretor, você entra no imóvel, você olha tudo o imóvel, você tira foto e você analisa item por item, não. Aí nesse momento você vai pagar o valor de avaliação de mercado ou até mais, né? Porque o imóvel está sendo vendido de uma imobiliária. Quando você quer comprar o imóvel através de um dos leilões, você vai adquirir um imóvel abaixo do valor de mercado. E esse imóvel pode estar lá desocupado, sem ninguém, e você vai arrematar, o juiz te emite na posse e você entra. E em outras situações, esse imóvel está ainda ocupado. E por isso que os leilões de imóvel, eu sempre recomendo, olha, me contrate como especialista para te ajudar, né, para fazer uma pesquisa imobiliária, para entrar lá, para entender o processo, quem está lá dentro, porque você não vai conseguir entrar lá para você ver o imóvel antes de arrematar. Você vai precisar que um oficial de justiça te deixe tire a foto para você ver o imóvel, e se ele estiver ocupado, e geralmente imóvel ocupado aonde estão as melhores oportunidades de negócio, porque ninguém quer comprar. Sabe aquela história que eu falei lá atrás? Que eu entrei lá naquele leilão, tá todo mundo lá disputando aquele imóvel, porque era um imóvel em uma região onde
por exemplo, lá, numa cidade onde todo mundo gostaria de morar, uma cidade muito boa, o imóvel estava sendo vendido a R$ 70.000, num lugar que aquele imóvel valeria uns 200, 250 mil, e estava vazio. Mas aí, se você vai comprar, arrematar um imóvel que tem uma pessoa, uma família morando, e essa pessoa está esperando para você entrar, ninguém quer arrematar. Aí é onde eu é, chamo a pessoa e mostro, olha, esse é o imóvel da sua vida. Essa é a oportunidade de ouro, porque ninguém vai arrematar. Então eu vou participar de um lance, vamos dar um lance mínimo, nós vamos arrematar esse imóvel e você vai adquirir. Agora, existe um processo, tá? Para essa pessoa entrar nesse imóvel. Existe um processo, é um procedimento. Então, o arrematante tem a segurança jurídica que ele vai arrematar e não vai perder o dinheiro. Tá? A legislação ela garante para o arrematante a emissão da posse sem que haja uma ação de despejo, tá? Porque uma ação de despejo leva anos. Vai se discutir família, quem mora, quem não mora. Não, já o juiz já emite a carta de arrematação, que é como uma escritura, tá? É onde está o juiz te dá poderes para você ir lá e registrar esse imóvel. A partir do momento que você registra, existe um jargão. Quem quem é dono, quem registra. Então você arrematou, registrou, vai com a carta de emissão na posse, apresenta para a família, quem está lá dentro, olha, ou eu posso também te ajudar. Geralmente eu oriento a pessoa, olha, paga lá o carreto para ela sair, ajuda, dá todo o suporte necessário. Se você puder já arrumar uma casa, né, para ela ir, olha, tem lugar, você não vai pagar o aluguel dela, mas você vai dar todo o suporte, né, humano para aquela pessoa, que ela vai perder para ela continuar com a sua vida, né? Então, assim, existe essa possibilidade de adquirir imóvel que tem uma pessoa morando, mas existe um procedimento para entrar. E para as pessoas contratarem um Dr. Adalberto, começar já a dar início à realização do sonho, quais são os telefones de contato, onde que as pessoas te encontram, se você tem um escritório físico, como é que as pessoas podem dar início nesse processo de te encontrar e realizar o sonho de ter a casa própria. Eu tenho um escritório físico, né, aqui em Perus, em Alphaville, e eu tenho um escritório também virtual, meu Instagram, @vincojurídicos, né, e o meu telefone também é o 11 98170 8802, né, o meu WhatsApp, 11 98170 8802, e se você quer adquirir a sua casa própria, o sonho da sua casa própria, não financie o seu imóvel ainda. Me procure que eu vou te entregar a casa dos seus sonhos. E tem uma promoção aí especial também, você que está nos assistindo, se você entrar em contato com o Dr. Adalberto Vinco, dizendo, olha, eu assisti o podcast, foi através do podcast que eu estou fazendo contato contigo, o que que a pessoa recebe? Eu vou dispor um checklist passo a passo de como arrematar o imóvel dos seus sonhos. Olha, eu quero agradecer também a parceria do nosso podcast da XR Imports. Você quer comprar o seu celular, o seu iPhone de qualidade, ou aparelhos da Apple e acessórios da Apple, XR Imports de qualidade, você entra em contato, @XR Imports, e diga que assistiu o podcast do Rede Social Entrevista. Você com certeza vai ter um desconto especial. Grande abraço para o Alex da XR Imports. Doutor, quero te agradecer por ter aceitado o convite, ter inaugurado nosso podcast em 2026 e já falando de sonhos, as pessoas têm os sonhos da casa própria, realizar o sonho, arrematar nos leilões. Suas considerações finais, seus agradecimentos, seus abraços. Fique à vontade, doutor. Eu que agradeço pelo convite, é um privilégio ser o 01 aí do 2026, né? E um sucesso aí, né, no seu programa, né? E o que eu passo aí é a mensagem, é possível sim, tá? Se você tem um nome sujo, tá? Você está endividado, não consegue comprar a sua casa própria, existem leilões que você pode parcelar mesmo com o nome sujo, então não desista do seu sonho. Busque, entre em contato, busque essa informação e nós vamos te auxiliar para você adquirir a sua casa própria. Quero agradecer você por participar desse podcast, estar conosco
até agora e realize o sonho da sua casa própria em 2026. Dr. Adalberto Vinco está aqui para poder te atender e realizar o seu sonho. Eu conto com a sua audiência no nosso próximo episódio, começando o podcast Rede Social Entrevista em 2026. Esse ano está apenas começando e começando com o pé direito. Até a próxima!